eu gostaria de começar, então, agradecendo a presença de todos vocês aqui no auditório. Quem está nos acompanhando online também, uma boa tarde para vocês que estão aí. E um agradecimento especial também à Mercograf, a nossa apoiadora. E, claro, aqui as nossas convidadas, né, que aceitaram estar aqui conosco hoje nessa tarde, dividindo suas histórias e também perspectivas. Bom, o Talks de Março, ele é um espaço de troca, né, e inspiração, neste mês todinho, dedicado a nós, mulheres. E o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre os desafios, as conquistas e o impacto da liderança feminina na construção civil, né, um setor que historicamente foi dominado por homens, mas que vem sendo transformado por mulheres que inovam, lideram e também abre os caminhos para as novas gerações. E hoje nós temos a honra de dividir aqui este espaço com essas 5 mulheres que constroem não apenas edifícios e negócios, mas também novas possibilidades dentro do setor. A gente está aqui com uma parte dessa liderança da Encamp, mas eu sei que tem um time forte aí, né, de mulheres que lideram a construção civil. Bom, então eu quero apresentá-las, né, eu sei que vocês todos aí já conhecem, mas Renata Peixoto, a diretora de marketing e relacionamento com o cliente, que traz uma visão sobre a comunicação no setor, né? Como que a comunicação no setor tem evoluído, o impacto da presença feminina nessa transformação. Cristina Santana, a gerente de recursos humanos, que nos ajudará a entender os desafios e os avanços da inclusão feminina na liderança da construção civil. Temos também Eliana Barbosa, gerente de contabilidade, e Edna Figueiredo, gerente de orçamento e projetos, que vão compartilhar suas experiências na gestão financeira e estratégica dentro da Encamp, e Camila Quintão, é a nossa gerente de incorporação, que vai trazer reflexões sobre o papel da mulher na tomada de decisões estratégicas dentro do mercado imobiliário. E eu já quero, então, começar perguntando para todas vocês, quem está com o microfone na mão aí, Eliane, fala para a gente, o setor da construção civil, ele historicamente, né, é dominado por homens, e o que motivou vocês a escolherem essa área para atuar e quais foram, então, os maiores desafios enfrentados lá no início da carreira? Hoje de manhã comentava que eu estou no setor da construção civil desde 2003. Então, praticamente eu não atuei em outro setor, né? E é um setor que, embora seja um setor muito dominado por homens, eu tive a oportunidade e muitas referências femininas fortes. Então, foi o que me inspirou e que foi o que me fez seguir e desejar me manter na área, né? Eu olhei para outras empresas, olhei para outros setores, mas é algo que parece que não foi uma escolha só minha, né? Foi uma escolha também uma escolha do setor, também pelo que me desenvolvi, pelo que eu fui agregando ao longo da minha carreira, e eu me sinto em casa, né? Tanto com a área em que eu atuo, quanto o setor que eu atuo. Então, assim, foi um misto dos desafios, das oportunidades de aprendizado, é um setor muito rico, né, e que, ao mesmo tempo que ele exige muito de você se formar, de estudar e de se atualizar, é um setor que te oferece esse dinamismo. Então, para mim, foi bastante atraente, tanto as minhas referências, as mulheres que eu encontrei na minha trajetória, quanto o que o setor me proporcionou em termos de desafios e de oportunidades de crescimento. A gente vai passando, Edna. Boa tarde a todos, o pessoal que está aí online. Na verdade, eu acho que a escolha ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então,
quando eu escolhi, na verdade, acho que a gente é meio que escolhido também, né? Porque as oportunidades vão aparecendo e você vai caminhando. Então, quando eu comecei, fui fazer o curso técnico, eu não ia fazer edificações, eu ia fazer química. A minha irmã tinha feito já um curso de química, então, vou fazer química. Aí não passei, no próximo ano, falei assim, o que eu vou fazer? Tinha uma amiga que ela fazia curso técnico de edificações, eu falei assim, estou achando que talvez faça mais sentido. Então, eu fui meio assim, não sei direito o que é e vou para essa área, e era uma área que é matemática, que é uma área que eu gosto muito. Então, fiz o curso técnico de edificações, a Márcia, ela que me indicou o curso, né? Na verdade, quando eu vim para a Encamp, eu trabalhava na Encamp, eu vim para a Encamp no lugar dela, então é uma coisa assim, que acabou que eu fui por causa dela e vim para a Encamp por causa dela, que ela fez a indicação. Então, assim, eu comecei, e depois disso, quando eu fiz edificações, no meio do caminho, eu tendi a ir para a arquitetura. Quase fui fazer arquitetura porque eu estava arrumando um trabalho na área de arquitetura e fazia mais sentido. Não fui e, de repente, eu continuei na área de edificações, fui trabalhar como técnica de edificações e me mantive na área de fazer engenharia civil. E aí, nesse meio do caminho, você vai entrando dentro da área, e quando eu entrei, já tinha muita mulher na área. Então, assim como a Eliane, tem muita gente de referência. A Sandra Célia, que trabalhou aqui na Encamp, eu trabalhei muito tempo com ela, era uma referência para mim, uma pessoa forte. Então, assim, eu fui aprendendo. E a gente tem que aprender, a gente aprende, não sabe, eu acho que todo mundo, quando sai da faculdade, a área de engenharia ela é muito ampla, você tem várias áreas que você pode atuar. Então, a gente não sabe direito para onde vai, então você tem que começar. E você vai começando e vai aprofundando naquilo que realmente você acha que é o que tem seu perfil. E foi o que aconteceu comigo. Eu engrenei mais na área de orçamentos, então trabalhei muito tempo com orçamento, e depois a área de projetos chegou até a mim. Eu não busquei essa área de projetos, ela foi chegando e eu fui me aprimorando, e fui buscando conhecimento para poder eu conseguir atuar na área. Então, acho que para todo mundo que está começando, às vezes não sabe direito que curso vai seguir, é difícil você falar, é isso que eu quero, mas você tem que começar e perceber o que aquele curso vai te dar, porque quando você sai do curso de engenharia, você não sai formado, você não tem uma área específica, então você só consegue se desenvolver se você começar o curso, começar a trabalhar, fazer um estágio, buscar alguma coisa que esteja dentro da área para você se desenvolver, porque se você esperar aparecer, eu quero ser orçamentista, eu quero trabalhar com projetos, você não consegue sair do lugar. Então, você tem que dar um passo inicial e, no meio do caminho, você vai buscando aquilo que realmente te faz feliz. Eu sou muito feliz no que eu faço, tenho prazer em sair todo dia de casa, vir trabalhar, gosto da minha equipe, a maioria que está aqui hoje, então, assim, eu tenho prazer nisso. Então, acho que é fazer o que te dá prazer. Eu acho que isso é mais importante do que essa questão de... É o nicho que você tem que buscar, mas, assim, qualquer pessoa, independente de ser homem ou mulher, faça aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, que você saia de casa feliz todo dia para poder vir trabalhar. Eu acho que é isso que faz a diferença. Então, gente, boa tarde primeiro, né? Minha formação, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e então comecei atuando nessa área mais criativa, né? Trabalhando em escritórios de arquitetura, e vi que não era muito o meu lugar. Eu sou uma pessoa muito exata para trabalhar com a criação, com a criatividade. E a arquitetura, ela tem isso também, assim como a engenharia, você tem vários nichos, né, de atuação. Então, eu entrei numa área totalmente diferente, que muitas pessoas não gostavam, que era a parte de regularização, de aprovações de projeto, né, que é uma parte extremamente burocrática. Trabalhei com a Shell Combustíveis, assim, que não tinha nada a ver com aquilo que eu entendia que era arquitetura, né? Mas aos poucos fui entrando nesse setor mais voltado para aprovações de projeto, regularizações de empreendimentos, enfim. Até que nessas conversas, assim, não trabalhava, nunca tinha trabalhado numa empresa, numa construtora, e nesses caminhos, assim, igual a Edna falou, que a gente nunca sabe por quê, você encontra uma pessoa aqui, outra ali, vou te apresentar alguém, e eu conheci o André Campos, né, que é o nosso vice-presidente, e vim para a Encamp para uma conversa, e daqui não saí, né, já são 18 anos de Encamp, e como a Edna também mencionou, a gente vai sendo, né,
os caminhos vão se desenhando aos poucos. Eu sempre me senti muito motivada pelos desafios, assim, das dificuldades e problemas, que eu acho que é o que o setor de incorporação mais enfrenta, né? Eu comentei até outro dia com uma colaboradora, eu falei assim, olha, a gente recebe um bolo de nós, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai desfazendo um nó daqui, um nó dali, e é isso que me motiva, é isso que me dá prazer em trabalhar, né? Também as figuras, né? Eu e a Edna, a gente firmou uma parceria aí de anos, né? A gente está junto aí há 20 anos, quase. Nos tornamos grandes amigas, e ela sempre, para mim, também foi uma grande referência. Lembrou também da Sandra Célia. Então, são essas pessoas também que vão acompanhando a gente nessa caminhada, a nossa equipe, né? Que vai nos fortalecendo, e é isso. Boa tarde, eu sou a mais nova de casa, né? De tempo de casa delas, eu tenho 3 anos e pouquinho de Encamp. A minha primeira experiência na construção civil foi há 15 anos atrás, mas eu sempre trabalhei também, eu passei por construção civil e por engenharia de telecomunicações, então sempre foi um ambiente conhecido, mas muito masculino. Eu sempre, ao contrário da Eliane, eu tive muitas referências de liderança masculinas, e eu sempre dou muito certo com as lideranças masculinas, porque eu acho que é um contraponto que a gente consegue encontrar entre o trabalho do masculino e o feminino. Então, eu sempre tive excelentes inspirações de líderes homens, e sempre trabalhei em ambientes muito masculinos. Eu fui encontrando o meu jeito de me colocar, de me fazer ser vista, de buscar um protagonismo na frente às ações. Mas eu sempre trabalhei cuidando das pessoas com RH. Essa é uma grande estratégia de motivação para mim, e é um grande desafio também, porque até quando eu cheguei na Encamp, eu vim para assumir uma gerência e trazer um tom de cuidado e atenção às pessoas, e é uma coisa que alegra bastante a minha trajetória profissional. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Bem, como a Cris falou, eu vim de experiências muito masculinas da onde eu trabalhei. Minha formação é de jornalismo e publicidade, mas a minha experiência sempre foi no varejo, né? Eu trabalhei muito tempo, e o varejo também é predominantemente masculino, né? A gente tem grandes lideranças de varejo nacional, e para mim, mesmo não tendo figuras femininas tão ativas, né, e que tivessem tanta visibilidade, para mim sempre foi importante entender a minha posição como mulher e como eu poderia agregar dentro das empresas. Então, esse contraponto que você comentou, Cris, sempre foi muito importante para conseguir me destacar, para eu conseguir trazer algo diferente nos momentos de liderança, né, nesses momentos onde eu tive experiências em empresas predominantemente masculinas. Gosto demais de trabalhar na Encamp, já estou aqui vai fazer 5 anos. É uma empresa, já atuava no mercado de construção também, já tinha passado, já tem 10 anos que eu entrei nesse mercado, e como a minha área é muito mais de comunicação, eu me vejo flutuando entre diversos segmentos, e isso me traz também uma possibilidade de trabalhar num segmento que às vezes para mim, na minha visão, era muito restrito. Então, eu consegui enxergar muita possibilidade de trabalhar na construção, vendo possibilidades amplas de ser mais criativo, de trazer mais momentos de oportunidade para a construção. Então, foi um encontro assim, que hoje eu percebo assim, que realmente eu estou numa área que eu gosto, sinto prazer em trabalhar, isso para mim é fundamental. Acho que a questão de não ter mulheres, às vezes, dentro desse segmento, que não me inspiraram tanto, né, que não tiveram essa valorização ou essa visibilidade, fizeram com que eu corresse atrás
de ser vista e de fazer algo realmente que me destacasse para eu conseguir ter as posições que eu galgava, que eu esperava. Então, até o oposto faz com que a gente também saia um pouquinho do comodismo, né? Da gente fazer diferente e fazer se sentir vista, né? Então, foi mais ou menos assim que começou a minha carreira. Ô, gente, eu e a Renata, a gente estava conversando aqui antes desse toque começar, e a gente estava falando aqui, né, Renata, que por ser o mês da mulher, que a maioria é mulher, a gente não tem a intenção nenhuma de levantar nenhuma bandeira aqui, porém, cada palavra de vocês foi justamente esse, né? O olhar interno, é querer buscar um caminho, se destacar, melhorar sua performance para aparecer, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, né? Sem nenhuma que falou que se sentiram acuadas, porque era um ambiente extremamente masculino. É o olhar para dentro mesmo. Isso é muito legal. Já que a Renata, então, está com o microfone em mãos, eu vou começar com você. E o nosso tema aqui agora, gente, vai ser negócios e marca. E a forma como as empresas do setor de construção civil se comunicam, né, com os clientes, parceiros e a sociedade, ela é uma forma que tem evoluído. E a presença feminina, ela tem um papel fundamental nessa transformação, trazendo perspectivas, abordagens mais humanizadas e estratégias inovadoras. Então, a gente vai entender melhor como é que essa mudança acontece na prática. Renata, como a presença feminina, ela tem impactado a comunicação e o relacionamento com clientes e parceiros no setor da construção civil? A gente estava falando dessa questão do contraponto, e a construção, por ser, né, predominantemente masculina, quando a gente fala de um engenheiro, né, ele é muito exato, né? Então, é assim, eu faço isso, o resultado tem que ser esse, a lógica é essa, tem toda uma sequência de lógica. Mas quando a gente trata de pessoas, não é bem assim, né? A gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso. E a parte de comunicação hoje, dentro das incorporadoras e da construção, elas tiveram um movimento revolucionário, principalmente depois da pandemia, né? O comportamento do consumidor, a jornada do cliente é completamente diferente. Então, tudo que você tinha de ideia que era uma jornada de cliente há alguns anos atrás, foi toda desconstruída, né? Hoje não é assim que acontece mais. Então, a gente teve que aprender de novo a entender o consumidor, quais são os momentos que ele se identifica com a marca e como que a gente pode abordar ele em cada momento para a gente conseguir trazer ele para uma conversão, para trazer ele para dentro, acreditar nessa marca. Então, a pandemia, ela realmente foi um divisor de águas. A comunicação, como você mesmo falou, ela tem muita presença feminina. Hoje no mercado, a gente consegue enxergar que hoje na área de comunicação, de marketing e tal, existe uma presença feminina forte. E isso é bom, por a gente ter essa visão, né? Mas a gente tem uma visão mais planejadora, a gente tem uma visão importante, humanizada, e isso faz a diferença na estratégia de comunicação. Então, todas essas estratégias que estão sendo tomadas de alguns anos para cá, elas foram muito pensadas e analisadas junto com o comportamento do consumidor, que a gente analisa profundamente em análise, em devolutivas, em dados. Hoje a gente tem muita inteligência artificial que volta esses dados para a gente entender como que está essa jornada do consumidor. Então, todas essas informações são importantes para a gente entender como a gente vai atuar na comunicação, mas é um desafio dentro do mercado de construção, exatamente porque eles são muito pragmáticos, assim, né? Eles têm uma visão ainda
fechada, de como a comunicação ela pode ser mais ampla, ela pode impactar, ela pode gerar valor, né? E aí isso ainda está sendo desbravado. A gente tem muitos caminhos aqui, a Encamp tem muito caminho ainda para percorrer, e hoje eles acreditam muito nisso. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais forte com essa estratégia. Renata, e como é que você percebeu que a sua abordagem ou a sua visão como mulher, elas trouxeram uma nova, como é que fala, uma nova solução ou vantagem para a marca da Encamp? Bem, como mulher, acho que a gente tem muitos desafios. A gente estava conversando isso, mas não só na construção, mas no mercado de uma maneira geral. Eu fui numa palestra um tempo atrás em São Paulo, e uma das apresentadoras comentou assim, levanta a mão, quais mulheres tiveram que se programar para estar nesse evento? Todas as mulheres levantaram a mão. E aí perguntaram, homens, levantem a mão, quais os homens que tiveram que se programar para estar nesse evento? Ou simplesmente vieram, né, tal. Nenhum homem levantou a mão, todos simplesmente vieram. Por que isso deixou uma questão para a gente poder pensar? A mulher, além dela ter que ter uma evolução numa carreira, de ter que desafios constantes para poder crescer, para poder sempre tá se destacando no mercado de trabalho, na liderança, com as suas equipes, ela ainda tem todo um planejamento de casa, de família, que envolve tempo, que envolve todo um planejamento mesmo. Então, a gente se divide muito. Essa estrutura e esse pensamento da mulher ajuda muito a gente no ambiente de trabalho, por exatamente a gente conseguir conseguir se planejar mais, conseguir trazer mais estratégias humanas, a gente conseguir ter... A mulher, ela vai no fundo do problema, né? Às vezes a gente está com um problema, a gente só resolve. Não, a mulher, ela vai lá, ela quer saber o porquê que aquilo não deu certo, ela vai mais a fundo. Eu sinto que tem características que nós, mulheres, a gente carrega e que é de extremo valor para complementaridade, para ajudar na construção aí das decisões, das tomadas de decisões da empresa e, né, do mundo corporativo como um todo. Então, assim, tem muitas qualidades, muitos desafios que a gente enfrenta que são importantes e que trazem esses benefícios e essas qualidades para a gente no dia a dia, né? Na forma de atuar, na forma da gente trabalhar. Então, são características que, como mulheres, a gente tem, mas que agrega muito no dia a dia, no trabalho, na forma de lidar, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E como que esse protagonismo feminino, ele pode influenciar a maneira como o setor se posiciona e se comunica com o público? Então, eu acho que analisando mais a questão de se colocar mais no lugar do outro, a mulher tem muito isso, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que sempre se sentir no lugar do outro para a gente entender como a gente faz a comunicação. Muitas vezes não é o que a gente quer levar para o cliente. Ah, não, eu preciso que o cliente entenda isso. Eu preciso levar que ele... que eu quero vender isso. Mas isso para o cliente é relevante? Para ele é importante? A gente tem que sempre se colocar. Então, existe uma mudança nesse comportamento. E a mulher, ela tem muito essa perspicácia, sabe? Eu acho que ela tem... uma forma de avaliar as coisas com um pouco mais de profundidade, mais análise, entendendo um pouquinho mais peculiaridades, não é muito, tem que ser dessa forma, a gente analisa vários ambientes e vieses, né, enfim. Então, eu acho que isso ajuda muito em fazer a comunicação, da gente trabalhar com o cliente de uma maneira melhor, ser mais assertivo e escutar mais, porque hoje a comunicação é muito mais a escuta, né? A gente tem que escutar o que o cliente precisa, as necessidades do mercado, para a gente conseguir fazer com que o nosso produto atenda a essas necessidades, e não o contrário, a gente não tem que
fazer o nosso produto pensando na necessidade da empresa e não do consumidor. Então, eu acho que é a transformação da comunicação. Eu gostaria de saber de algumas de vocês aqui, eu acho que mais na sua área, viu, Camila? Se você já precisou, assim, ter que provar sua competência no ambiente majoritariamente masculino, como é que você lidou com isso? Assim, eu às vezes percebo algumas reuniões, né, externas, eu trato muito com órgãos públicos, né? Então, muitas vezes acontece da gente estar em maioria masculina, né? Eu nunca me senti, assim, acuada, eu sempre levei isso de uma forma muito natural, assim. Então, eu particularmente, né, pensando nas reuniões que às vezes eu participo, externas, nunca me senti incomodada ou em alguma situação que me levasse a entender que eu não estava no meu lugar, né? Eu sempre tentei me colocar minhas ideias de uma forma muito natural. Eu nunca me senti acuada em momento algum, assim. Né? Até porque eu não trato diretamente com obra, talvez você tenha colocado nesse sentido, né? Assim, eu não tenho essa participação efetiva em obras, em locais de maioria masculina. Então, eu particularmente não tenho essa experiência negativa. Obrigada. Bom, a gente agora vai para o tema gestão de pessoas e com Cristina Santana aqui, nossa gerente de recursos humanos. Bom, a presença de mulheres em cargos de liderança na construção civil, né, ainda é um desafio e muitas vezes elas precisam enfrentar barreiras culturais, estruturais, até mesmo preconceitos. Mas também são protagonistas de mudanças significativas na gestão de pessoas e na cultura organizacional. Então, a gente vai explorar isso um pouquinho com a Cristina. Ô, Cris, como que a gente pode incentivar o crescimento e a inclusão de mais mulheres na liderança da construção civil? O lugar do protagonismo, da fala autêntica, ele é importantíssimo, mas também, não só para os cargos de liderança, mas como os cargos de especialistas, de mulheres especialistas, porque elas também têm esse mesmo parâmetro com as lideranças, é preciso uma decisão, que é desejar, querer estar nesse lugar, né? Porque quando você deseja estar nesse lugar, você começa a olhar dentro desse próprio segmento da construção civil, quais são as características que se exige para estar nesse lugar de uma forma que você gere contribuição e valor. Então, as questões de planejamento, de organização, de agilidade, como que cada pessoa que quer estar nesse lugar, ou que já atua nesse lugar, olha para essas questões para poder contribuir e estar cada vez mais seguro e autêntico nesse lugar. Então, a decisão de estar confortável com isso, porque o papel da liderança é também um papel de lidar com as expectativas das pessoas, com a escuta das pessoas, com a comunicação, com a empatia, com o acolhimento. É esperado que uma liderança, ou que um cargo de especialista, que também é um tomador de decisão, ele tenha muito isso, né? Então, quanto mais você se decidir por aumentar a sua competência nesse lugar, mais fácil fica a trajetória para você. Mas é preciso querer, né? Porque envolve essencialmente lidar com as pessoas e com a gestão das emoções dessas pessoas. E quais são as principais dificuldades que você acha que as mulheres enfrentam ao assumir os cargos de gestão no ambiente, assim, tradicionalmente masculino, no setor, né? O fator da segurança psicológica, ele é muito importante. Então, você se sentir seguro e confiante com você mesmo, para poder colocar a sua fala, e não é pedir a fala, é colocar a sua fala, não pedir para falar. Falar, olha, eu preciso falar, eu preciso contribuir, eu discordo, eu concordo, vocês não estão vendo esse ponto de vista, independente se está numa esfera de masculino ou de feminino, né? Qual que é esse lugar da contribuição e o quanto você pode ser seguro e confiante para poder colocar fatos, dados, questionamentos e posicionamentos. Isso tem muito a ver também com uma história pessoal, com as vozes internas que a pessoa carrega ao longo do tempo. Então, quanto mais domínio dessa história, dessa voz, dessa consciência e dessa responsabilidade você tiver, mais fácil é também de habitar esse lugar. Você percebe diferenças, assim, na forma como homens e mulheres lideram? E como é que,
a gente pode tornar essa gestão de pessoas mais igualitária e inclusiva, hein? Eu percebo por causa do... O homem ele é muito mais racional, ele é muito mais prático, né, pragmático, assim, é mais difícil, não vou falar que é impossível, você encontrar um homem muito sensível. Vamos pegar uma hipótese de discordâncias gerais que acontece aqui em outras organizações. Se o meio ambiente está muito caloroso, é muito mais fácil você ver um olhinho lacrimejando de uma mulher do que do homem. O homem ele vai ficar o quê? Vermelho. Ele vai ficar puto, ele vai alterar o tom da voz, né? A gente que é mulher, o que a gente faz? A gente implode, né? Em vez de a gente colocar para fora, a gente vai para dentro, né? Então, é muito mais natural a gente ver essas emoções aflorarem nesse sentido. Mas qual que é o contraponto? O quanto que uma mulher também, com isso... consciente, ela consegue colocar equilíbrio, ela consegue colocar parâmetro quando uma discussão estiver muito alta, quando vocês não estão se ouvindo. Vamos dar um time aqui, porque o que a gente está precisando aqui é parar, respirar e começar a ouvir o que um está falando. Então, o contraponto, para mim, é justamente a gente conseguir dar esse balanço para os homens. Olha, você não está olhando esse lado da moeda, você não está olhando por essa perspectiva. Isso é um casamento que funciona, né? Então, assim, vamos pegar algumas áreas aqui que tem equipes que são predominantemente só de mulheres. Quando chega um homem também, ele coloca equilíbrio na equipe, ele coloca uma diversidade, uma coisa que fica melhor, né? A gente tem algumas áreas aqui que eram predominantemente também só masculinas. E aí essa área começou a contratar mais mulheres. E aí começou a ter mais equilíbrio, né? Das entregas, do planejamento, do controle, da forma com que você consegue relacionar com outras áreas. Então, eu sinto que a habilidade da mulher está muito nesse lugar de estar próximo, de estar mais empático, de estar mais inteiro, mas quanto também a gente pode estar treinando cada vez mais para ser mais assertivo, mais firme, mais dialógico com o universo que a gente está vivendo. Eu vejo, inclusive, em campo se transformando nesse lugar e nessas possibilidades, assim. É completamente diferente o cenário de 3 anos atrás em relação a esses movimentos. Obrigada, Cris. Eu quero saber da Eliane. Você já precisou, assim, se posicionar de forma mais firme para ser respeitada como líder? Como é que você lidou com isso também? Eu nunca precisei me posicionar de forma mais firme para ser respeitada enquanto mulher. E eu mencionei que eu tive referências muito fortes, femininas, mas na maior parte do tempo eu fui liderada por homens. E um ponto que, assim, não só na liderança, mas também no meu time que eu observo e que eu pego da fala da Cris, é que, no fim das contas, eu sinto que convive em todos nós as duas energias, né? A energia masculina e a energia feminina. E no lugar da liderança, também é um aprendizado enorme enquanto mulheres, aprender esse lugar dessa energia mais forte para fazer acontecer. Então, no fim das contas, até o contrário, né? Em alguns momentos eu percebo que eu me apodero dessa energia masculina e aí eu acabo indo para esse lugar da implosão ao invés do lugar do equilíbrio. Então, eu tomo esse cuidado, sabe? Eu presto atenção porque eu realmente acredito, e eu vejo isso no meu time, o quanto que é saudável e o quanto que eles se complementam em energia, se complementam nas características, né, nos detalhes, no emocional, mas também ali no fazer acontecer. Então, eu realmente acredito que essa dualidade ela é muito benéfica. Não é só a mulher, mas também não é só o homem, sabe? É que o benefício de que os dois ocupem os seus lugares e que os dois tenham a disposição de contribuir. É claro que esse mercado da construção civil ele tem essa característica muito forte do homem, mas eu acredito que quando a gente toma propriedade, igual a Cris falou, quando a gente assume o seu lugar de fala, e talvez para que a gente possa assumir o lugar de fala, o que a gente precisa é exatamente ter clareza daquilo que a gente está falando, ter propriedade,
estudar, se fortalecer, se munir daquilo que você vai falar, você não precisa ir para o embate. Esse lugar é natural, você chega nesse lugar, por quê? Porque você vem ocupando o seu espaço, e aí não é homem nem mulher, é aquele que toma posse do seu conhecimento e toma propriedade do seu espaço. Bacana, obrigada. Bom, vamos agora para o tema Finanças e Estratégia com Eliane Barbosa e também com a Edna Figueiredo. Bom, a gestão financeira, ela é um dos pilares, né, do setor da construção civil. E, no entanto, muitas vezes, as mulheres que atuam nessa área, elas enfrentam questionamentos sobre sua capacidade, né, a gente acabou de falar isso, de lidar com orçamentos robustos e negociações estratégicas. Então, a gente vai falar sobre isso aqui agora e eu começo perguntando para a Edna. Ô Edna, como que você enxerga o papel da mulher na gestão de recursos em um ambiente assim tão competitivo, hein? Na verdade, eu acho que a Eliane falou que a gente tem, né, um pouco de coisa masculina, feminina, eu acho que isso tudo contribui. Então, realmente, essa área de matemática, se você for olhar, é mais uma coisa, é mais virado para o masculino do que o feminino. Mas hoje em dia, todo mundo pode escolher a sua área. Então, eu acho que você tem que se preparar. Primeiro é estudar, né, e saber aquilo que, se você souber aquilo que você está falando, se você estiver num lugar que você não estiver sendo escutada, geralmente eu aguardo isso, e você aguardar você não precisa se exaltar, mas a partir do momento que você fala, e se você tiver convicção naquilo que você fala, tiver conhecimento, ninguém vai deixar de te escutar por você ser homem ou mulher. Então, é de você ter conhecimento. Se você quer se colocar, você quer liderar, é o conhecimento. Você tem que estudar, você tem que se aprimorar. O ambiente da construção civil é muito hostil. Então, eu falo que eu nunca gostaria de ir para a obra para ficar lá no meio da obra. Já fui muito para visita, mas para ficar não é um ambiente... Eu acho muito hostil, ficar no sol, na poeira, na chuva. Então, eu não acho que é uma característica, eu acho que é uma característica mais masculina, mas tem mulheres que gostam, tem homem que não adapta no escritório, porque é um ambiente que para ele é muito tranquilo. Então, eu acho que é uma coisa natural, meio que fisiológico, mas só que cada um pode ter um para mais ou para menos, mas quando eu pego hoje no escritório, que a minha equipe, a maioria são de mulheres, porque eu acho que o escritório é um ambiente mais controlado, um ambiente, você tem muita demanda, não é que você trabalhe pouco, mas é porque o ambiente é mais favorável, você consegue ter um controle maior. E quando você vai para a obra, não. Então, às vezes tem gente que está aqui no escritório, não, mas eu queria muito ir para a obra, eu quero. A Ju Matos, né, do orçamento, teve uma época que ela foi para a obra, mas a característica é do escritório. Então, eu acho que isso é importante, você saber aquilo que você gosta, independente se é homem ou mulher, né? Porque pode ser que às vezes a pessoa, não, homem, quero ir para a obra, e já tive isso muito, eu quero ir para a obra, mas não é uma característica daquela pessoa. Então, é a gente saber aquilo realmente que está no seu espírito, né? Para você conseguir fazer aquilo que gosta. E isso eu queria colocar uma coisa aqui, que a gente fala, que você falou de posicionamento, eu tenho uma coisa que desde pequena meu pai sempre falava, você não é melhor nem pior do que ninguém, então você tem que se colocar dentro daquilo, então você tem que se colocar do jeito que é o correto, ser firme, então não é ser melhor e nem pior do que ninguém. Tá certo. E muitas vezes, né, Edna, as mulheres elas são questionadas, né, pela sua capacidade de lidar com números e também grandes negociações. E como é que a gente pode superar esses estereótipos, hein? Eu acho que eu continuo batendo nessa tecla, né, que é você realmente estudar, porque é uma área que exige muito, então, para mim, acho que a parte dos números é um quebra-cabeça. Quando eu vou começar a fazer alguma coisa, eu começo a criar um quebra-cabeça ali para poder chegar em um número, montar uma planilha, como eu analiso esse número. Então, na equipe, quando a gente está fazendo alguma análise, qual que é o número? Quanto custa esse? Quanto custa aquele? O que é melhor? Quais são os pontos? O que é para poder a gente tomar decisão? Então, acho que o número, ele dá segurança. Quando você trabalha com números, você fica mais segura do que ser uma coisa totalmente abstrata. Então, você apresenta o número, analisa, coloca os pós e os contras e toma decisão. Acho que a matemática, o número, essa área da engenharia, eu acho que ela me dá essa segurança com os números, eles te mostram aquele caminho.
Ô, Eliane, eu te perguntei se você já teve, né, que se posicionar, né, para ser respeitada, mas você já enfrentou alguma resistência por ser mulher na sua área? Na construção civil, sim, né? Porque já tiveram algumas situações em que eu era a única mulher, né, numa mesa de reunião. Mas a minha forma de lidar sempre foi essa, foi tentar sustentar o meu lugar de fala, o meu lugar de entendimento, né? Mas na contabilidade, que é a área em que eu atuo, já há algum tempo é uma área com predominância feminina, assim, digamos. É uma área que a mulher conseguiu alcançar o seu espaço, né? Então, hoje tem muita mulher. Antigamente, os cursos de contabilidade eram cursos em que predominância masculina, hoje não. Então, na área contábil, tem né, tem muito espaço para a mulher atuar, né? Então, isso favorece não só identificarmos lideranças, pessoas em que possam nos inspirar e nos instruir, porque eu acredito que em todos os lugares, em todos os momentos da vida, o que faz com que a gente avance nas áreas é exatamente ter referências, né? Ter pessoas que a gente se espelhe, né? E que possa falar assim, poxa, esse caminho é possível, esse caminho é viável. Então, dentro da contabilidade, hoje existe esse movimento, sabe? De identificar mulheres que conseguiram percorrer e que conseguiram se fortalecer, e aí, necessariamente, elas conseguem avançar nos diversos setores. E você acha que a liderança feminina no setor contábil, ela traz benefícios para a gestão dos negócios? Eu acredito que sim, né? Na visão de que tem essa possibilidade de contribuir com um olhar de cuidado, com um olhar atento. Eu tomo muito cuidado com essa minha fala, porque não é desmerecendo o trabalho dos homens. De novo, o meu time é um time bastante mistificado e eu entendo que tem as suas contribuições, mas necessariamente a mulher tem algumas características do cuidado, da atenção e da paciência, né? E esse olhar, para mim, ele faz a diferença. E na condução, assim, no papel de liderança, e aí unificando, né? Porque assim, nós, como a Renata disse, nós temos a oportunidade de desempenhar vários papéis ao mesmo tempo, né? Não tem jeito de sair de casa e a mãe ficar em casa, né? Então, assim, onde nós vamos, nós carregamos todos os papéis. Então, eu acho que essa necessidade de gerenciar vários papéis, ela contribui para o cenário de gerenciar a área também, né? Eu percebo, e ao longo da trajetória, eu tive a oportunidade de relacionar com muitas mulheres que se tornaram mães, e há sempre uma preocupação de falar assim, nossa, agora eu vou perder a dedicação e a fidelidade dessa mulher no trabalho. E o movimento que eu vejo é exatamente o contrário, porque como ela precisa gerenciar outros cenários, ela se mune de estratégias para ela conseguir dar conta daquele papel e ainda assim cuidar da sua vida pessoal. É claro que às vezes a gente vê a questão da emoção, essas situações, né? Mas eu vejo que tem muito mais benefícios, consegue agregar muito mais, e no relacionamento com outras líderes mulheres eu percebo isso, que tem muito mais benefícios, esse desenho, esse movimento todo, essa vida toda da mulher, gerenciando a área do que prejuízos, né? Eu vejo que é muito possível, né? A dizer pelo tempo que eu estou, né, atuando, tanto no mercado da construção civil, quanto numa posição de liderança. Uma vez eu li que as mulheres, né, um tempo atrás, tinha um certo preconceito com as mulheres, porque engravidavam, ficavam afastadas um tempo do serviço, e isso foi mudando, é exatamente isso que você está falando, essa atenção, essa doçura, essa capacidade pacificadora que a mulher tem, né, para gerar tudo num ambiente, assim, ser mais controlado, vamos dizer assim, ela ajuda, né? Sim, necessariamente, e eu tive uma liderada uma vez que ela falou comigo assim, Eliane, nós fomos fazer um feedback, e ela falou assim, eu não conseguiria fazer esse feedback, porque parecia que você era uma mãe, mas é difícil separar os papéis, e é isso, então, de uma forma ou de outra,
eu percebo essa empatia, esse cuidado com o colaborador, sabe? Então, eu acho que é isso, né? O papel da mulher e que ela pode agregar é esse papel do cuidado, esse papel de conseguir acolher, de conseguir trazer as pessoas, né? Então, nem só as mulheres que estão na liderança estabelecida, né? Porque dentro do time nós temos pessoas que têm as lideranças naturais. E aí você também vai percebendo que as meninas, né, as mulheres têm essa característica de unificando, de ir trazendo, de aglomerando, de reunindo e de tentar deixar as coisas mais pacíficas, assim, digamos. Então, eu vejo, sim, esses benefícios. Obrigada. Bom, gente, vamos agora para incorporação em mercado imobiliário, Camila. A incorporação, ela é uma área estratégica e desafiadora, né? Onde grandes decisões precisam ser tomadas. E ainda é um espaço onde a presença masculina predomina. Como as mulheres estão conquistando cada vez mais esse espaço nesse cenário, Camila? Como que é ser mulher na tomada de decisões estratégicas dentro do setor de incorporação, hein? É um desafio, mas assim, a tomada de decisão, acho que ela é indiferente de gênero, né? Ela requer cuidado, né? Atenção. Mas o que eu percebo enquanto mulher algumas palavras assim que eu fui, né, ouvindo aqui de todas, é essa sensibilidade, é esse cuidado maior, essa atenção. A gente está sempre atento aos detalhes, e isso é muito característico da mulher, né? E é o que eu mais percebo assim. Em relação a essas tomadas de decisão, são a empatia, né? A mulher está sempre pensando na posição do outro. Vou citar um exemplo, né? Vocês, enquanto trabalhando na área de incorporação, eu tenho muito contato com órgãos públicos, né? Então, eu estou entre o que a empresa quer e o que o órgão público está disposto a nos atender, né? O representante do órgão público. Então, eu tenho que estar sempre medindo muito isso, né? Eu não posso chegar chutando a mesa, né? E, digamos assim, então eu tenho que estar sempre tendo cuidado, às vezes ouvindo coisas absurdas, né, de órgãos públicos, às vezes a gente é tratado como o vilão da história, né, então, assim, eu tenho que estar sempre, assim, centrada, ouvir, saber devolver com educação, porque não, quando a gente trata com órgão público, principalmente, a gente lida com pessoas, assim, muito diversas, né, e a gente está de um lado que, às vezes, eles entendem como adversário, né, então, esse trabalho é diário, a turma, né, que trabalha comigo, eles vivenciam isso o tempo todo, então, eu tenho que estar sempre trazendo quem me vê como adversária, trazendo para o meu lado, né, então, eu acredito que isso, enquanto mulher, a gente tem essa sensibilidade, essa percepção de que a gente tem que ter um cuidado para que a gente consiga levar aquele que, por exemplo, que vai aprovar um projeto nosso, ele ficar do nosso lado. É bem por aí, assim, eu levo sempre essa sensibilidade, esse tratamento com cuidado, para que eu consiga tomar a decisão, mas que eu também traga para o meu lado aquele que me vê como adversário. Camila, você percebe a aceitação das mulheres no mercado imobiliário e quais as mudanças que já foram conquistadas? Você consegue perceber? Sim, a gente percebe com o aumento das mulheres em cargos de liderança, né? Quando eu paro para pensar, né, em empresas como a Encamp e outras grandes empresas, hoje, por exemplo, eu tenho mais contato com mulheres nas outras empresas. Então, na área de incorporação, por exemplo, os grandes destaques das empresas, principalmente nessa área de legalização, que é essa área que trata diretamente com o órgão público, são mulheres. Então, eu percebo um crescimento, obviamente, ainda tem muito mais homem, né? Isso é fato, mas que isso vem crescendo é notório, né? E qual foi o seu maior desafio, hein, que você enfrentou durante essa trajetória no setor de incorporação? Como é que você superou? O maior desafio, eu acho que é a questão da maternidade, né? Assim, eu lembro como se fosse ontem, e toda vez que eu vejo uma menina grávida aqui na Encamp, eu penso nisso, né? Voltar a trabalhar foi um parto, né? Assim,
Um outro parto, exatamente, porque, nossa, é muito difícil, né? Assim, é doído, dói mesmo, né? Então, eu lembro que eu falei, o dia de deixar a filha, a gente acha assim, não, vai morrer, né? Não vai sobreviver sem a mãe. E os meninos se saem super bem, a gente é que sofre, né? Então, foram os dias difíceis de voltar e retomar, mas o trabalho sempre fez parte da minha vida, sempre, eu não conseguiria jamais deixar de trabalhar para levar né, ficar cuidando do lar e tudo. Então, foi um momento difícil, esse retorno, e é engraçado assim também, que falando agora eu vou lembrando das coisas. E tem o outro lado também, que depois que você volta a trabalhar, você fica muito cansada. Então, eu às vezes chegava em casa, filho quer brincar, né? E você tá super cansada. Eu falava, ô filhinha, vamos brincar assim, mas a mamãe pode ficar sentada? Porque você tá assim, exausta, né? Mas você tem que estar ali, você tem que fazer aquele seu papel, né? De mãe, e mesmo estando cansada. Então, acho que isso é um desafio para nós mulheres, mas eu vejo como um desafio muito gostoso de ter vivido e de viver todos os dias. Lembrei de uma amiga minha que ela falava com o filhinho dela assim, vamos brincar de dormir? A melhor brincadeira que existe. Eu quero perguntar para Renata se você já enfrentou alguma resistência ao propor mudanças ou liderar algum projeto assim inovador e como é que você conseguiu se posicionar diante disso? No mercado de varejo, que é onde eu comecei, ele é predominantemente masculino mesmo. Assim, fui das poucas mulheres líderes dentro desse cenário. Já tive que me posicionar várias vezes para conseguir ser ouvida, para conseguir vender uma ideia, para eu conseguir me projetar coisas que eu acreditava, mas é aquilo que todas aí falaram, a gente tem que ter momentos, né? A gente tem que, às vezes, ter um pouco dessa energia masculina para a gente poder se posicionar, mais com bom senso, mais com educação, mais com técnica, né, trazendo informações e tal, e fazendo com que as pessoas pensem e reflitam nas informações que a gente trata. Então, assim, esses desafios eles acontecem, eu não vejo isso só no mercado da construção, mas no mercado geral, a mulher, ela tem algumas dificuldades, às vezes, de ter uma escuta mesmo, né, assim, mais fluida, né, que a gente vê isso acontecendo mais de forma, com os homens, isso acontece de uma forma mais natural, e às vezes, em alguns momentos, a gente tem que se impor mais, a gente, às vezes, tem que ser mais incisiva, mas isso faz parte. Eu acho que não é só aqui, né, nesse mercado, eu acho que no mercado, de uma forma geral, a gente tem que saber os momentos onde a gente tem que se posicionar, defender ideias e no que a gente acredita, né? Eu acho que o que foi falado, que eu acho que é muito importante, que a gente tem que refletir, é que, de uma maneira geral, a gente tem muito mais mulheres que homens hoje, né, em população, então hoje a gente tem no mercado de trabalho muitas mulheres trabalhando, mas por que a gente não tem tantas mulheres na liderança como tem os homens, né? Por que isso chega nesse ponto? E aí tá essas questões mesmo dos desafios que a gente tem no dia a dia, que é a questão da família, de compatibilizar esses papéis que a gente tem. Então, isso que eu acho que é importante a gente sempre ponderar, principalmente com as mulheres, né, esse mundo feminino aí que está vindo, que está galgando carreiras e buscando espaço, né, cargos legais no trabalho, realmente se posicionar, buscar aquilo, ter informação, correr atrás de se especializar, de crescimento mesmo, né, para conseguir se posicionar em momentos certos, mas também de ter áreas como um RH, áreas de diretoria que enxerguem potencialidade nessas mulheres, mesmo elas vivendo momentos onde elas tenham que ter essa vida, né, esse momento, esse tempo dedicado à família e ao trabalho, porque muitas vezes isso é visto de uma maneira um pouco pejorativa, né? Então, não é que a mulher não
quer se dedicar o tempo todo, ela não está 100% disponível, né? A gente precisa ter outros papéis, e eu acho que é por isso que muitas vezes não tem tantas mulheres nessa liderança, por não ter tanto esse tempo disponível o tempo todo, que muitas vezes o homem tem. Mas o homem tem por quê? Porque muitas vezes você tem uma mulher atrás dele para proporcionar isso para ele, né? Então, eu acho que é mais esse ponto de atenção, porque eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência e saber do nosso papel, a importância que a gente tem, e não abrir mão mesmo de conciliar isso, porque isso é importante, é o natural, e a gente tem que conduzir isso de uma maneira natural. Chegar com autoridade e não autoritarismo, né? Através do respeito da sua capacidade, não no grito, na força do seu braço. Exato. Bom, agora a gente vai falar sobre os desafios e oportunidades para as mulheres no setor. Eu quero fazer essa pergunta para todas. A gente sabe que, apesar dos avanços, ainda há muitos desafios para fortalecer, né, esse protagonismo feminino na construção civil, mas também há oportunidades que podem ser exploradas. Então, a gente vai falar sobre o que vem pela frente. Bom, eu quero saber quais são os próximos desafios para fortalecer o protagonismo das mulheres na construção civil. Quem vai responder isso para a gente? Cris. Eu queria trazer um dado aqui que pode fortalecer isso, não sei se todos sabem, mas a gente responde lá no RH semestralmente um relatório de transparência salarial. E ele é para poder medir o quanto as mulheres estão em condições de igualdade com os homens. Então, hoje, as questões relacionadas hoje a gente tem a mesma remuneração para homens e mulheres. Mas não se espantem, nem todas as organizações é assim. Às vezes você pode ter, em determinados momentos, uma mulher ganhando menos do que os homens. Então, as oportunidades, quando a gente pensa relacionada ao mercado de trabalho, às fiscalizações, às condições de igualdade, elas estão aí para oportunizar que a gente ocupe o mesmo espaço, né? Então, também que a gente tenha entregas compatíveis, receba desafios compatíveis, saia da zona de conforto, consiga administrar os desafios da vida particular com os desafios da vida profissional. Então, esse lugar é que vai oportunizar com que a gente esteja cada vez mais representada, não só em cargos de liderança, mas como em diretorias, como à frentes. Se a gente for pensar um mercado onde a gente às vezes não é muito atuante, como na política, por exemplo. Então, onde essa voz pode estar mais atuante para a gente ser mais representativo? E o que a gente precisa fazer para dar mais? Quem quer crescer mais precisa dar mais. Precisa ter mais energia, precisa ter mais entrega, precisa ter mais visão, precisa ter mais esperança para poder chegar, né? Então, eu acho que olhando para tudo isso, a gente consegue fazer. E a gente tem os órgãos que fiscalizam, que estão olhando para isso enquanto mercado de trabalho, enquanto notificação também muito atuante. Então, também é uma oportunidade de a gente estar em igualdade, quando a gente hoje não precisa receber menos do que um homem para fazer o mesmo papel que ele faz, né? Então, a gente precisa muito mais querer contribuir, querer colaborar, abandonar o lugar da competição e ir para o lugar da contribuição e da colaboração. Se a gente estiver num lugar em que a gente consegue colaborar com as pessoas, independente dessa questão de gênero, a gente já vai estar em uma grande vantagem. E eu acho que isso é fundamental para o horizonte de crescimento e para uma outra condição que atinge a todos também, que é a questão de etarismo. O que eu tenho visto? Que tem sido cada vez mais interessante a contribuição das pessoas também maduras no ambiente de trabalho. Então, quanto que as pessoas que têm uma vivência profissional, elas serão cada vez mais aceitas nesse mercado, porque é bem-vindo a maturidade, a experiência, a contribuição. Então, o quanto que a gente pode se aventurar nesse contexto e fazer coisas novas pela primeira vez, mesmo com frio na barriga, mesmo com uma vozinha interna dizendo, eu acho que eu não sei. Falo, não, vai lá que você aprende, você é capaz de fazer. Ô Edna, o que você acha que mudou no setor da construção civil aí nos últimos anos em relação à equidade de gênero?
Eu acho que isso vem, eu acho que há mais tempo atrás, acho que tinha uma característica de muito homem, né, nessa área de engenharia. Então, acredito que uns 30 anos atrás, acho que as mulheres começaram a ir para essa área da engenharia. Então, isso vem fazendo esse movimento. Então, acredito que quando eu estava formando, né, formei em 2001, não digo 50, mas 60% era homem, 40% já eram mulheres. Então, e hoje, pelo que a gente vê, que a gente recebe das pessoas que vêm, né, manda currículo, que a gente entrevista, hoje está muito igual entre homens e mulheres. Então, acho que as pessoas não estão se importando com essa característica. Então, elas buscam aquilo que realmente é importante, né? É o que elas querem e vão correndo atrás para poder ocupar esse lugar. Eliane, como é que a gente pode impulsionar em mais mulheres para os cargos de liderança? Olha, eu acredito muito no movimento da mentoria, mas não apenas na mentoria paga, sabe? Mas na mentoria num movimento natural, de inspirar, de fortalecer e de mostrar para as pessoas que existe um mundo de possibilidades, né? Eu concordo muito quando a Cris fala que exige o querer, né? Necessariamente para poder conseguir conviver com o cargo de liderança e conviver com a dualidade de tudo aquilo que a sua vida carrega, existe renúncia. Para todo mundo exige alguma renúncia. Então, na minha interpretação, todo mundo precisa querer pagar o preço, né? Eu preciso querer estar lá. E para quem está aqui, né, para as mulheres que já percorreram esse caminho, eu acho que é de fundamental importância que de alguma forma nós possamos inspirar as outras e falar assim, gente, é possível, né? Nós estamos aqui equilibrando essas bolinhas e para vocês também é possível, para nós não é diferente, né? As possibilidades que estão diante de nós, elas estão diante das outras pessoas também. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, tem os mesmos recursos, tem as mesmas ferramentas em termos de recursos financeiros, etc. Mas existem possibilidades, existem caminhos. E eu acho que o nosso papel, que já está em cargo de liderança, é esse papel da mentoria, de formar as pessoas, né? Ah, mas eu vou desenvolver o meu colaborador e corro o risco dela sair. Que ótimo, né? De uma forma, nós contribuímos para que esse mundo seja um mundo melhor. Então, eu falo isso com o time. Eu falo, gente, aprende e desenvolve. Se não aparecer oportunidade aqui, vai aparecer lá fora, né? Então, eu acredito muito nesse lugar da mentoria. Fez muita diferença na minha vida ter pessoas que me deram a oportunidade e que me ajudaram a me formar. E aí eu acredito nisso, sabe? Nessa missão nossa de alguma forma, fomentar essa sementinha e possibilitar, compartilhar com as pessoas para que elas percorram o caminho delas, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Obrigada, Camila. Que recado que você daria para as outras mulheres que estão começando nas suas carreiras aí da construção civil, hein? O ponto, assim, principal que eu vejo até dentro de tudo que todas falaram é investir no conhecimento, né, sempre. Isso a gente não pode deixar de fazer nunca. E acreditar também no seu potencial, né? Indiferente de ser homem ou mulher, eu não fico muito atrelando a questão do gênero na minha rotina, no meu dia a dia. Eu acho que é uma questão muito pessoal mesmo, de querer, de acreditar, de investir, né, no trabalho, no conhecimento. E é isso, e a gente vai trilhando o nosso caminho e mostrando a nossa capacidade no dia a dia mesmo. Renata, você tem essa consciência que você inspira mulheres aqui dentro, pela sua vida também, né? Aqui dentro e fora, além de tem um cargo de liderança, é esposa, é mãe, faz seu esporte, alguma coisa. Você acha que a sua vida é inspiradora, assim, para muitas mulheres? Você acha, não? Você tem essa consciência que você inspira mulheres? A intenção sempre é inspirar. Eu acho que a gente tem que entrar numa cadeia de inspiração. A mulher, muitas vezes as pessoas falam que a gente não é unida, né? Que a gente tem muita dificuldade, mas é porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ver na outra uma ser aspiracional, né? Então, eu acho que essa consciência, a mulher, ela precisa realmente estar
ter essa visão de que ela pode se inspirar em outras mulheres, que a gente tenha essa capacidade de dar a mão para a outra e conseguir levar, né, essas outras mulheres para outras posições. Essa mentoria que a Eliane falou é super importante. Nas minhas lideranças, eu fui gerente há mais de 18 anos. Então, da minha carreira, as minhas liderados, né, os meus liderados, hoje eu estou com mais de 4 pessoas que já trabalharam em equipe, em cargos de gestão, mais de 8 coordenadores. Então, assim, é muito satisfatório você ver que essas pessoas passaram por você, em que em algum momento a gente compartilhou esse conhecimento, que isso aconteceu, que a gente foi lá, deu a mão, pôde entender em várias situações onde elas estavam passando por, né, porque a gente passa, eu acho que é de uma maneira natural, assim, de qualquer um, onde que um dia você chega com uma energia mais baixa, você não está entregando tanto, mas a gente sabe quem que tem potencial, né? Às vezes é o momento que a pessoa está passando, então você, sei lá, aquela pessoa que vai ajudar, apoiar no momento que não está entregando, mas você vê essa pessoa lá na frente, ganhando espaço, concretizando, vencendo, é muito satisfatório, né? Então, eu acho que as mulheres, elas têm que se inspirar, as mulheres sim, eu vejo muito, porque como eu falei no meu início da minha carreira, eu não tive essas mulheres para me inspirar, mas foi um desafio para mim, porque eu queria, exatamente pela falta de ter mulheres lá, isso me desafiou. Eu falei, mas eu quero estar lá, sabe? Eu quero estar lá onde aquele meu diretor está, e eu queria estar lá vivendo aquilo, eu quero estar naquele papel. Então, a gente não é só ter as pessoas para se inspirar, é a determinação, é a vontade, como a gente falou. Então, a gente precisa ser mais apoiadora uma da outra, né, ser mais, comemorar as vitórias e conquista dessas mulheres, porque isso a conquista de uma abre portas para várias, né? Então, eu acho que essa análise, essa visão que a gente precisa ter das mulheres, de se inspirar nas mulheres que conquistam, que têm uma trajetória legal, isso ajuda muito a carreira e as pessoas conseguirem chegar lá. Né, essas mulheres conseguirem chegar lá. Obrigada. Bom, gente, ao longo dessa conversa, a gente ouviu, né, histórias aqui inspiradoras, desafios superados e conquistas que mostram o impacto da liderança feminina no setor da construção civil. Cada uma dessas mulheres aqui, à sua maneira, tem pavimentado caminhos, tem transformado, né, o setor, mas sabemos que essa jornada ela está longe de acabar, que ainda existem muitas barreiras a serem quebradas, espaços a serem conquistados e muitas oportunidades ainda a serem criadas para as mulheres que virão aí depois de nós, né? Bom, e para a gente encerrar então esse painel, eu gostaria de convidar cada uma aqui das nossas debatedoras a deixar, então, uma última reflexão ou um conselho para as mulheres que sonham, né, em crescer e se destacar também nesse mercado. Cris, já está com o microfone, é com você. Eles te escolheram. Vale a pena equilibrar os papéis, né? Olhar para a vida que se apresenta cada dia com os desafios e entender qual o seu valor, qual a sua contribuição, qual o seu chamado no mundo, o que você veio fazer nessa vida, e o quanto você pode se desenvolver, o quanto você pode contribuir com a vida de outras pessoas, com essa organização ou com outras organizações quando o seu ciclo por aqui se encerrar. Eu acho que eu deixarei uma palavra que me move muito, que é encorajamento. Sabe, que é a capacidade que a gente tem de se encorajar para fazer coisas que realmente faça valer a pena. Trabalhar e viver, né? Assim, o trabalho ele é uma peça fundamental, e não só pela questão de sobrevivência, de necessidade financeira, mas como fonte inspiracional, de propósito e de ser alguém que faz diferença no mundo, né? Então, que todos nós que estamos aqui na Encamp, que trabalhamos, que construímos a empresa que queremos ser, a gente pode se encorajar
encorajar para fazer isso ser cada vez melhor e uma empresa mais forte, mais autêntica e boa de se chegar todo dia, né? De se estar aqui construindo essa trajetória desses anos. Eliane? Eu tenho pensado muito na questão da esperança, né? Que nós não podemos perder a esperança, né? A esperança daquilo que te move, a esperança daquilo que você tem como sonho, como um desejo, né? De realização. E também olhado para as infinitas possibilidades. Então, eu acho que é isso, acho que a gente não pode se acomodar com o momento que nós estamos hoje, né? E que todos nós podemos, de alguma forma, trabalhar e buscar para identificar quais são as outras possibilidades. Quais são os outros caminhos? Sempre existem caminhos, né? Pode ser que agora nós não estejamos identificando com clareza quais os caminhos que existem, mas hoje não é definitivo, né? Então, eu realmente acredito nisso, né? Que a gente não pode perder a esperança e que a gente precisa estar aberto e avaliar todas as nossas possibilidades, né? Para continuar avançando, para continuar seguindo e para, como a Cris disse, para que a gente possa cumprir o nosso propósito nesse mundo, o propósito individual, né, da vida de cada um, pelo qual nós estamos aqui. Então, é isso. Obrigada, Edna. Bem, eu acho assim que você tem que se preparar, se você quer crescer, você tem que se preparar para isso. E eu sempre falo que você não tem que esperar que alguém te fale que você pode ou que você será. Então, você vai trabalhar, se preparar, e as oportunidades, elas aparecem, porque se você esperar que a oportunidade apareça, se você não estiver preparado, não adianta nada. Então, assim, faça o seu melhor, se doe, tudo que estudar, né, trabalhar com dedicação. Se você fizer isso, e se você se preparar para ser um líder, eu posso olhar para trás, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu nunca me vi nesse papel hoje aqui, mas a gente vai aprendendo, vai buscando, e à medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo isso. Então, se você quer, você se prepare que você consegue alcançar. Então, é isso. Preparar, estudar, e estar sempre, não espere que alguém fale para você que você é. Você já vai ser antes de alguém te falar. É isso que eu acho que é importante a gente levar. Bacana isso. Camila? Eu acho que é bem acreditar no seu potencial, né, e trabalhar para isso, é tudo o conhecimento, a busca do conhecimento. Eu tento, assim, inspirar muito a minha equipe, quem está comigo de alguma forma, talvez não com palavras, mas às vezes, muitas vezes com atitudes, né, então, assim, é isso. Eu sou um pouco tímida, eu estou um pouco tímida, então é difícil de falar, mas é isso. Obrigada, Renata. Nossa, essa timidez toda, falou tão bem aqui hoje. Ótimo, ela só fala, assim, mas não é assim, não. A minha visão é que a gente tem que encorajar, né? Sempre o encorajamento, eu acho que é uma palavra super pertinente para isso, para esse momento, né? Eu acho que encorajar as pessoas, essas mulheres aí que estão vindo, essa nova geração, é importante para que elas vejam que existem as oportunidades, a gente precisa estar realmente preparada, ser competitivo, o mercado de trabalho é competitivo, não é fácil, né? Mas que naturalmente a gente consiga ter oportunidades igualitárias, porque se a gente tem capacidade, a mesma capacitação, a mesma força de vontade, a gente tem que conseguir também chegar lá como todos chegam, né? Todos os homens chegam. Então, eu acho que é isso que é válido, a gente estar preparado e conseguir mostrar no dia a dia essa capacidade na forma que a gente traz ideias para o trabalho, tentar mudar um pouquinho, porque a gente às vezes fica muito na caixinha, né? E a mulher é muito criativa, né?
Então, eu acho que a gente tem muita possibilidade de trazer mudanças significativas para o mercado de trabalho com as ideias que as mulheres têm, com a forma que a mulher tem de percepção do ambiente, do mercado. Então, eu acho que isso pode contribuir muito para esse crescimento. Então, esse encorajamento eu acho que é importantíssimo para trazer essa nova geração a chegar nessas lideranças e aonde eles querem, né? Porque a gente pode chegar em qualquer lugar. Obrigada, Renata. Bom, gente, agora eu tenho certeza que essa conversa ela trouxe muitos insights e reflexões para todas vocês, né? Todos vocês. Então, agora é o momento que a gente quer ouvir vocês. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, fique à vontade. Vocês aí que estão nos assistindo de forma online, pode mandar sua pergunta também através do nosso chat. Vamos aproveitar esse momento, né, essa troca para a gente aprofundar em mais essa discussão tão necessária, tão importante. Quem quer começar perguntando? Eu vou começar, então, perguntando para todas aqui. Eu não sei se todas são mães, casadas, mas imagino que a maioria sim. É fácil conciliar essa rotina de dona de casa, trabalho, filho, escola, marido, supermercado? A gente tem que ser 1000 em uma, né? Como é que é isso? Acho que muito é porque eu estou vendo, tem muita carinha novinha aqui que ainda vai, né, enfrentar isso tudo pela frente. E aí, como é que elas fazem? Na verdade, eu acho que você tem que ter um apoio, porque se você tiver... Eu sou casada já há 28 anos, tenho um filho de 23, então, assim, desde quando eu engravidei, foi planejado, e se você não tiver um apoio, se você não tiver uma estrutura mínima, você passa muito aperto. Então, eu falo que, assim, que eu sempre fui muito tranquila quanto a isso, porque meu marido, assim, eu nunca fiz um supermercado, não é uma coisa, a gente dividir, não é uma coisa que eu faço. Então, essa parte do dia a dia, então, eu consegui, mas também porque você tem uma condição de ter uma pessoa que faz as coisas dentro de casa, o meu marido sempre me ajudou, eu sempre tive uma rede de apoio da minha família, então, cunhada, que já era aposentada, buscava a menina na escola, ficou doente, então eu nunca tive essa preocupação. Então, eu posso dizer que isso, para mim, eu acho que se você tiver uma rede de apoio, você tem tranquilidade. Agora, se você não tiver, você tem que se estruturar e se organizar muito bem para poder você conseguir fazer. E uma coisa assim que eu lembro, acho que eu falei até com a Michelle semana passada, que é uma das coisas que mais me marcaram, eu sempre fui muito tranquila, nunca tive essa neurose, né, de não estar fazendo o meu papel de mãe, então isso não era uma coisa que... A mulher se sente muito culpada. Eu nunca me senti culpada, a única vez que eu me senti culpada foi quando eu ainda era até que edificações aqui, quando meu filho nasceu, quando ele foi para a escolinha, tinha 2 anos, era para ele começar, né, a adaptação na escola, e eu tive que ir para a obra da penitenciária de Francisco Sá, lá perto de Montes Claros. Nem celular não tinha na época, né? Era um orelhão que eu ligava. Então, e aí no dia que eu falei com a minha irmã, então você faz a adaptação e eu vou viajar. E ela foi fazer para mim. E aí, quando chegou um dia à noite, eu liguei, eu comecei a chorar no orelhão, lá fora, na porta do hotel, porque eu falei assim, meu Deus, a primeira semana dele eu não estou presente, né, o único filho. Mas eu falei assim, isso é a única coisa que marcou, mas no meu geral, eu não tenho, eu falo assim, o que eu pude fazer, eu fiz, ele é um menino bem resolvido, não tem essa questão, porque eu sempre trabalhei muito, hoje, eu falo que hoje aqui em Campo eu estou até trabalhando pouco, porque eu saía daqui, virava à noite, saía daqui era 10 horas, então assim, eu tive muito problema com os horários, mas isso nunca foi um problema para mim, eu nunca carreguei essa culpa, eu acho que é importante você ter condição, né, de você se organizar, para você ter essa tranquilidade de trabalhar, mas também na hora que eu chegava em casa, mesmo que você chegasse tarde, eu estava ali, estava cuidando. Então, é fazer o seu melhor onde você está, na hora que você pode. Eu acho que, para não ter essa culpa. Vou te dar uma boa notícia, ele não lembra não, que você deixou ele uma semana. Então, tudo aí resolvido, está tudo bem. Porque eu estou falando isso, gente, porque para a gente conhecer o lado B, né, dessas mulheres aqui, a Camila estava falando que a parte mais desafiadora para ela foi quando ela se tornou mãe. Eu acho que muitas mulheres, e essa eu acho que é a principal preocupação da mulher que está começando num trabalho e tudo, quando vier o momento da maternidade, né, eu acho que isso pesa realmente
um pouquinho, mas eu acho também que a mulher, quando ela está dentro de uma corporação, assim, de uma empresa, eu acho que ela também já vem preparada para esse momento, né? Sabendo que ele vai acontecer, né? Como tudo tem o lado bom, né? Essa questão da gente, é claro, eu tenho momentos, né, que eu fico me culpando e querendo, eu queria estar com meu filho nesse momento específico e tudo, e tem essa rede de apoio, o marido que está sempre fazendo o papel da reunião de paz, aquelas coisas, né? Mas, por outro lado, o que eu percebo é que a minha filha, por exemplo, ela é muito independente e eu acho que essa geração de filhos que sabe que a mãe tem que trabalhar, que a mãe tem que contribuir, eles são muito diferentes. Eles vêm muito preparados para isso e isso dá até orgulho de ver, né? Assim, porque a gente às vezes estava muito atrelado, né? A ter aquela presença da mãe, que era do lar, né? E os meninos que vêm agora não, eles sabem, eles já vêm preparados para esse mundo e muito bem preparados. É muito diferente você ver uma criança hoje. Como que ela encara, assim, a minha filha às vezes fala, não, mamãe, eu sei que você não pode, eu sei que hoje você vai estar no trabalho, então eles estão bem preparados para isso. Isso é bacana, né? Acaba sendo espelho em casa mesmo. A filha de uma amiga minha falava que queria ser igual a mãe dela, ir ao shopping fazer compra quando crescer. Pensar muito, né, a respeito disso. Alguma pergunta, gente? Ninguém quer fazer uma pergunta? Boa tarde, né? Parabenizar as meninas, a Rê, a Cris, a Eliane, a Edna, a Camila, pelas colocações. Muito bacana conhecer um pouquinho mais, né, de vocês. Eu já conheço um pouquinho de cada uma, mas conhecer mais, entender as dificuldades, os anseios, né? Eu acho que as visões de complementar são muito bacanas, mas eu queria entender, eu tenho uma dúvida, sabe? A gente tem mais ou menos a mesma experiência de profissional, né? Mais ou menos a mesma idade, ou seja, cada um aqui com 25 anos mais ou menos de idade, né? E vocês notam uma diferença de 20 anos atrás? Porque a minha visão é que sim, mas na visão de vocês têm a visão de que 20 anos atrás nós tínhamos um ambiente muito mais machista, e eu sempre atuei no agronegócio e na construção e incorporação. O agro talvez seja ainda pior, é mais um ambiente mais machista ainda, com mais homens. E vocês sentem hoje que é uma questão muito mais de evolução profissional, de estar pronto ou pronta para a oportunidade quando ela vier? Eu tenho uma visão de meritocracia. Eu tento, para mim não tem extinção. Quem está preparado, né, tem que ser promovido, tem que evoluir. Mas vocês sentem isso no mercado de forma geral? Ex-Encamp, de que hoje uma visão é que se você estiver pronto, no momento correto, adequado, você vai ser valorizado, independente do sexo, independente do gênero? Obrigado. Eu também tenho uma visão, eu acho, a minha visão também é de meritocracia. Eu acho que as pessoas, elas realmente têm que estar preparadas para estar ocupando o lugar que estão. Mas, olhando um tempo atrás, para alguns anos atrás, é óbvio que isso era muito maior. Até porque a gente tem várias questões hoje que ajudam, né, e favorecem a inclusão, né, a algumas coisas que vêm evoluindo ao longo do tempo, que estão favorecendo ter mais possibilidades de mulheres, né, em cargos específicos. Mas, assim, se a gente analisa, né, igual a gente... Quantas mulheres hoje você tem em cargo de CEO dentro de uma empresa comparado a homens? Quantas mulheres você tem em cargo de diretores numa empresa comparado a homens? É muito menor. Então, assim, falar que isso é muito igualitário hoje, evoluiu, mas não é. Não é. E eu tenho certeza que existem mulheres tão competentes quanto homens para estar em situações e em cargos de CEO, né? Eu acho que são as visões que hoje favorecem muito esse crescimento, essa possibilidade deles estarem, né, nessa posição, porque, obviamente, relacionamentos, né, e outras questões, mas, para mim, ainda é muito discrepante, principalmente se você for analisar a quantidade de mulheres no mercado de trabalho, que é maior que a de homens, né? Então, a gente tem muito mais mulheres hoje, em termos de populacional e tal, no mercado de trabalho, do que o próprio homem. Então, eu acho que ainda isso existem discrepâncias, talvez em âmbitos talvez mais
diretivos e etc. Talvez essas escolhas elas sejam mais estratégicas, né? A gente não sabe pontuar, mas que fato que o resultado e o número que é apresentado aí se fala por si só, né? Então, eu acredito que isso possa ser melhorado. Eu vejo que várias pessoas, várias mulheres que eu conheço, em diretoria, em cargos até de CEO, que já conheci algumas, elas têm uma posição de trazer um pouco mais esse olhar cuidadoso, principalmente com os colaboradores e com a forma de gestão interna, que muitas vezes, de uma forma geral, a gente não vê. Mas por quê? Porque elas tiveram essa dificuldade, elas sentiram na pele para chegar lá. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa mais fluida, eu acho que isso deveria ser mais natural, está acontecendo, não acho que isso, né, mas está acontecendo, e eu creio que isso, há alguns anos, a gente vai ver várias mulheres aí, que tomara que tenha algumas aqui também, que consigam chegar lá, e aí a gente vai conseguir ter isso muito mais natural, mais equilibrado, que é o caminho correto. Eu acho que, como a gente comentou, é a complementaridade. Eu acho que algumas habilidades da mulher ajudam muito nas questões diretivas, em tomadas de decisões ali, que muitas vezes podem ser muito mais racionais, e às vezes esse contraponto aí ajuda para que algumas empresas tenham decisões um pouco mais claras, humanas, e equilibrar um pouco mais esse racional, né? Mais alguma pergunta? Eu acho que está todo mundo sentindo o cheirinho ali do salgadinho, né, gente? Todo mundo querendo que acabe logo. Olha, uma pergunta? Boa tarde, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para todas nós, né, no sentido mesmo do nosso ramo da construção civil. Vocês acreditam, qual é a visão de vocês dentro do nosso ramo hoje em dia, né, no mercado atual? Nós, mulheres, somos mais parceiras uma das outras no trabalho, ou vocês acreditam que, infelizmente, ainda acontece essa competitividade, né? Essa rincha que, por muito tempo, por muitos anos, em qualquer área, era sempre falado, questionado, uma querendo ser melhor e maior do que a outra. Vocês acham que no nosso ramo da construção civil, por ser um ambiente mais masculino, nós somos mais unidas, ou ainda tem essa competitividade? O que vocês pensam a respeito? Falar? O que eu acho? Eu ainda acho que nós temos muito que evoluir no quesito colaboração. Eu ainda acho que existe muita disputa, muita competitividade, né? E às vezes falta clareza para a gente que não necessariamente eu tenho que ocupar o lugar daquela pessoa, né? Eu poderia ocupar um lugar que é meu mesmo. Então, eu realmente acho que existe, né, uma disputa, uma falta de colaboração, mas eu também não acho que é apenas entre as mulheres. Eu acho que existe uma falta de colaboração entre as pessoas. Eu acho que existe uma disputa entre as pessoas, né? E acho que até é uma questão cultural, né? A pergunta do André que a Renata falava, eu acho que nós passamos que viemos num caminho de evolução, né? Antigamente, a formação da sociedade era o homem ocupar determinados lugares. E aí o perfil do gestor está mudando agora. Então, as pessoas que estão chegando no cargo de gestão agora, eles estão chegando com essa evolução e com essa possibilidade de mudar o olhar e com um espaço de inclusão para a mulher. Então, eu acho que existem muitas questões que ainda estão num processo de mudança. E uma coisa que me gera um incômodo, porque às vezes a gente terceiriza a responsabilidade, né? E que o processo de mudança e que a disputa, ele é do outro, a disputa é minha também. Então, o meu pai falava assim, quando a gente era pequena, ele falava assim, minha filha, um sozinho não briga. Então, uma pessoa sozinha também não faz nenhum processo de mudança. Então, a minha percepção é que esse lugar de disputa, ele passa por nós. Né, esse lugar de falta de colaboração, ele passa por nós, e aí eu sempre falo que o ouvido mais perto da minha boca, ele é o meu. Então, o que eu tenho feito
para que esse lugar de colaboração ele seja amplificado, o que eu tenho feito para que essa disputa seja menor e o que eu tenho feito para que seja um movimento mais colaborativo, né? Então, essa é uma reflexão que eu acredito que passa por cada um de nós, não apenas pelas mulheres, mas também por todas as pessoas. Qual que é a minha contribuição? Ah, mas é pouco. Tá bom, mas é o pouco mesmo. Começa por cada um de nós fazendo a nossa parte. É aquilo que eu acredito da esperança, né? Eu preciso acreditar e aí eu preciso começar fazendo um movimento de mudança. Mas sim, eu ainda acredito que exista um cenário de competitividade, de disputa e que a gente precisa fazer essa pergunta: o que eu posso fazer para ser diferente? Né? Para começar, né? Para contribuir para essa mudança. Eu queria colocar um tema aqui para ouvir vocês, que a gente falou agora há pouco sobre a carga mental da mulher, né? Que é um negócio que eu sou casado, tenho 2 filhas, minha convivência é predominantemente com mulheres, e é uma coisa que eu aprendi, né, que me chamou a atenção numa fala da Edna, que foi o seguinte: eu sempre tive ajuda, né? E eu já discuti isso muito lá em casa e estou aprendendo com isso, né? Porque eu acho que é um aprendizado constante, principalmente para nós homens, que não conseguimos enxergar esse lado, né? Então, eu acho que quando a gente fala ajuda, né, eu estou dizendo assim, é uma atividade minha e você me ajuda. Então, acho que é diferente, né, cada um fazer a sua parte. Eu acho que a família, a construção do lar e etc. é papel dos dois. Então, eu queria ver na visão de vocês como que a gente pode ter uma sociedade que pense mais assim, né? Porque, assim, eu custei para entender isso, né? Que, assim, normalmente o homem não pensa que tem que cortar a unha do filho, que tem que comprar, que a roupa está pequena, que o uniforme da escola não sei o quê, e que o material escolar está acabando, e normalmente algumas atividades como supermercado e tudo, porque isso vem do espelho de sociedade que a gente viveu lá atrás, né? Onde tinha coisa de menino, coisa de menina, isso é atividade, lavar louça é da moça, né? Não sei o quê. E isso não existe, a gente sabe disso, mas custa entrar, né, na cabeça das pessoas até nos dias atuais. Então, eu queria saber, na visão de vocês, como que a gente, enquanto sociedade, pode, desde lá da base, né? Por exemplo, eu quero criar as minhas filhas para serem mulheres fortes, assim como vocês, que ocupam o seu lugar e que estejam preparadas para as oportunidades. Como que a gente pode, dentro de casa, fazer isso acontecer de uma forma que a gente oriente a turma nesse sentido, né? Para dividir essa carga mental com a mulher. Eu só quero falar alguma coisa. Primeiro, te parabenizar por esse olhar dentro de casa, porque isso, poucos homens têm essa sensibilidade, né? E isso que ele está falando, o tempo mudou, né? Hoje em dia as mulheres vão para fora, trabalham e tudo, e é difícil ter um homem que tem esse olhar. Enquanto o Bernardo estava falando, eu estava pensando sobre o quanto que a gente pode equalizar as questões. Vamos pensar na questão de quando hoje há a separação entre homem e mulher e na guarda compartilhada, né? Vamos pensar que há 15 anos atrás era praticamente impossível quando você veio falar um casal se separou. Com quem que ficou os filhos? Com a mãe, né? E hoje a gente vê que essa... Meus pais se separaram. Quando eu tinha 10 anos, eles se separaram e eu fui morar com meu pai. Então, eu cresci vendo o meu pai cuidar da casa, né? Não tinha mulher. Olha, tá vendo? Ele tem essa sensibilidade, referência, não né? é à toa, referência. Aí eu acho assim que equalizar esses lugares, que essas trocas são cada vez mais possíveis, né? Então, que ter esse lugar onde é mais natural também, na sua equipe, um homem chegar para você e falar, olha, eu preciso me ausentar porque eu tenho que levar o meu filho numa consulta médica. Olha que tal, que inversão de papéis, né? Não é mais só a mulher que pode fazer isso, o homem também pode fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente se vulnerabilizar com as questões que são práticas. Dezembro, eu vivi várias situações assim interessantes da gente também entender o nosso papel de mulher. Estava chegando muita caixa, muitas coisas relacionadas à festa, e eu sempre estava no corredor carregando. Aí, toda vez que alguns homens encontravam comigo, ele, Cris, deixa eu te ajudar a carregar a caixa. Claro, eu agradeci e entregava, né? E muitos homens também viam eu carregando a caixa e passava direto. E ele não tinha essa empatia de saber que aquilo poderia ser uma caixa que ele poderia me ajudar a carregar, né? Então, nesse lugar, quais são os papéis em que um homem, assumindo o papel dele de homem, ele fortalece a postura de uma mulher? E que lugar que a mulher, na postura de mulher, ela
empodera e encoraja esse homem também, né? Então, por que também é tão antinatural para a gente ver um homem sensibilizado, um homem que se emociona, um homem que chora? O tipo de pergunta que a gente faz quando a gente vê um homem que tem atitudes muito gentis, o tipo de pergunta que a gente faz duvidando da masculinidade dele, né? Então, o movimento que a gente pode fazer em relação a isso começa dentro de casa, a gente naturalizando as relações e colocando esse olhar sobre todas as coisas. Eu queria dar essa contribuição porque realmente me chamou a atenção essa comparação sobre os movimentos que a gente vê hoje acontecendo de guarda compartilhada, de um homem que leva o filho para uma consulta médica, que leva no dentista, que sai mais cedo para fazer questão de estar presente numa reunião de escola, né? Os papéis também estão se naturalizando e isso tem que ser natural para a gente. E aí entra num outro lugar da mulher também saber receber, né? E porque nós viemos num movimento que a mulher estava muito abaixo, e aí a mulher vai muito para cima. Então a gente precisa olhar para um movimento de equilíbrio, e cada um ocupar o seu lugar. Porque aí a mulher não fica exausta, né? Então, assim, eu percebo isso hoje, que em muitos momentos, com a ânsia e com o desejo de ocupar o nosso lugar, nós abraçamos uma série de questões e abraçamos, inclusive, a exaustão. Então, a gente, é por isso que é realmente importante que cada um esteja no seu lugar, porque aí permitir que os homens sejam homens e que nos apoiem, né? Ocupar um lugar de fragilidade para também receber ajuda. E não só receber ajuda, né? Porque às vezes a gente ocupa um lugar de que as pessoas têm que adivinhar quais são as nossas necessidades, mas um lugar de verbalizar que eu preciso de ajuda e que eu preciso de apoio. Ou eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, né? Porque, igual a questão da caixa, alguém passou do lado, mas eu também posso, me ajuda. Então, eu acho que não pegar a caixa. Então, existem vários lugares que a gente precisa se educar para poder ocupar, para a gente conseguir viver nesse lugar de equilíbrio em que cada um possa exercer a sua potência. Mais alguma pergunta? Bom, gente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu acho que essa conversa ela não precisa parar por aqui, né? Essa troca de experiências e aprendizados sirva como inspiração, né, para cada um de vocês. Continue ocupando espaços, rompendo barreiras e construindo um futuro mais diverso e também igualitário dentro da construção civil. Então, a gente sai aqui deste encontro com reflexões valiosas sobre os desafios que ainda existem, né, mas, acima de tudo, com a certeza que o espaço feminino na construção civil ele está se expandindo cada vez mais, e isso acontece porque vocês, mulheres, Renata, Cris, Eliane, Edna, Camila, vocês nos inspiram, né? Vocês abrem caminho, inspiram e transformam. Bom, a Encamp, então, agradece a cada uma dessas nossas convidadas por compartilharem, né, suas experiências e, claro, o nosso público, vocês aí que participaram conosco deste momento tão especial. A gente quer agradecer também você que está aí nos assistindo online. Muito obrigada pela companhia todo esse tempo e agradecer novamente a Mecograf, né, a nossa apoiadora, e a todos que tornaram esse evento possível. E eu espero que essa nossa conversa aí tenha inspirado vocês e que possamos juntos continuar construindo um futuro mais igualitário e também mais inclusivo. Muito obrigada, eu amei estar aqui, viu, gente? Quero participar de todos. Então, até o próximo Talks. Obrigada e boa tarde para vocês.